Olá, tudo bem com vocês? Deixa eu falar. Na aula que está no portal lá, que vocês receberam, tem um texto que explica direitinho o que vocês vão fazer, dá uma ideia. É algo que eu já tinha discutido em aula, tá? E aí eu deixei alguns exemplos para que eu vou fazer aqui com vocês e vocês vão fazer a lista de exercícios que está lá, depois me mandem por e-mail. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Vocês lembram que eu falei que Fahrenheit é uma unidade de medida usada nos países de língua inglesa, né? Então, aqui foi traduzido o que estava escrito, mas a temperatura não. Isso antigamente era mais comum, hoje nem tanto, tá? Então, vamos lá. Nós temos que identificar primeiro. Nossa temperatura aqui está em Fahrenheit. Então, eu tenho F igual a 392, tá? E aí, a gente vai ter que converter para quê? Para Celsius. Então, de F para C. E a fórmula, qual que é? A fórmula que vai converter de F para C e de C para F é C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9. Tá? Essa fórmula converte de um para o outro, de outro para um. Como assim? Eu tenho a temperatura em F. Então, eu vou procurar o F aqui. E aonde tem o F, eu vou colocar o 392. Então, eu vou reescrever a minha fórmula assim. C sobre 5 é igual a 392 menos 32 sobre 9. Tá? Então, percebe que onde tinha F, F era a unidade que eu tinha, eu substituí pelo 392. Então, daqui nós tiramos o quê? Que o C sobre 5 é igual a 392 menos 32 dá 360 sobre 9. Aí você divide 360 sobre 9, C sobre 5 é igual a 36 por 9 dá 4, sobra o 0,40, tá? E agora, esse 5 que está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, invertendo a operação. Ele é divisão, ele vai para lá como uma multiplicação. Eu vou ter C igual a 40 vezes 5. C igual a 4 vezes 5, 20. 40, 200. Então, a temperatura em Celsius é 200 graus Celsius. Beleza? Segundo exercício. Aqui. Só posicionar, ver se eu acertei e se ficou certinho na tela. Vamos lá. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 307 Kelvin. Qual o valor dessa temperatura em escala Celsius? Será que 307 Kelvin é muito ou é pouco? Não dá para saber, né? Vamos calcular? Primeiro a gente precisa saber o quê? Qual é a fórmula que transforma de Kelvin para Celsius? Eu tenho Kelvin. Então, o meu K é 307. Eu preciso descobrir quem é o C, né? E eu sei que, pela fórmula que a gente viu lá no texto, C é igual a K menos 273. Só isso. Então, onde tem K, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever 307. Então, vai ficar C igual a
307 menos 273. Tá? C é igual a 307 menos 273 dá 34. Então, a temperatura naquele dia era 34 graus Celsius, que é quente, né? Tá. A outra é um pouquinho diferente, porque ele fala o seguinte: a temperatura de determinada substância é 50 Fahrenheit, 50 graus Fahrenheit. Qual a temperatura absoluta dessa substância em kelvins? Então, agora eu tenho em Fahrenheit, né? Eu tenho F50 e eu quero saber K. Então, a fórmula para transformar isso é... Deixa eu colocar de outra cor aqui. F menos 32 sobre 9 vai ser igual a K menos 273 sobre 5. E aí eu vou substituir. Quem é o cara que eu tenho? Eu tenho o F. Então, onde está o F, eu vou colocar o 50. Vai ficar 50 menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. 50 menos 32, 18. 18 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. 18 sobre 9 dá 2, igual a K menos 273 sobre 5. O 5 que está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Eu vou ter lá 2 vezes 5, igual a K menos 273. Continuando, 2 vezes 5, 10 é igual a K menos 273. O menos 273 que está no segundo membro, ele vai para o primeiro membro, se ele é negativo, ele vai positivo. Eu tenho 10 mais 273 igual a K. K é igual a 283, certo? Então, a temperatura 50 Fahrenheit em Kelvin é 283 K. Tranquilo até agora, galera? Fácil, né? Mais uma sequência de exemplos. Três termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingindo o equilíbrio térmico, ou seja, os três estão na mesma temperatura. O graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar quais valores? Então, pensa assim, eu tenho 3 termômetros. 1, 2, 3. 3 termômetros feios pra burro. E eles estão lá. E aí vamos supor que eles marcaram essa temperatura. É igual para os 3. E ele falou que o primeiro é 45, o segundo é Fahrenheit e o terceiro é Kelvin. Aliás, respectivamente, aqui é Kelvin, aqui é Fahrenheit. Ele quer saber o seguinte: qual é essa temperatura 45 Celsius em Kelvin e qual é essa temperatura 45 Celsius em Fahrenheit? Então, hoje vocês percebem que aí nós temos duas contas. Primeiro a gente vai transformar de Fahrenheit ou de Celsius para Kelvin e depois de Celsius para Fahrenheit. Então, vamos à primeira parte. A gente vai transformar de Celsius para Kelvin. E eu sei que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Tá? E só para ficar claro, eu vou partir do C 45, que está aqui no problema. C é igual, aliás, K é igual a 45 mais 273. Nós temos K igual a 318. Tá? Então, o termômetro em Kelvin estaria marcando
318K. E em Fahrenheit? Vamos à fórmula. Qual a fórmula que transforma Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Lembrando que eu tenho a temperatura em C, Celsius. Então, eu vou ter lá 45 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 45 por 5 ainda é 9. Igual F menos 32 sobre 9. Esse 9 que está dividindo vai para o primeiro membro como? Multiplicando. 9 vezes 9 é igual a F menos 32. Logo, nós temos que 81 é igual a F menos 32. Agora, esse 32, eu quero isolar o F, né? Então, esse menos 32 vai para o primeiro membro mais. Eu vou ter lá 81 mais 32 igual a F. E encontramos que F vale 113 graus. Ou seja, os 45 graus Celsius são 113 Fahrenheit. Tá? Então, o termômetro mostrava 3 temperaturas. As 3 temperaturas que ele mostrava eram 45, 318, 113. Lembrando que essas 3 representam o mesmo grau de agitação térmica da molécula. Certinho? Então, boa semana para vocês. Lista de exercícios já está publicada. Vocês resolvam no caderno bonitinho e me mandam no e-mail. Tá lá, vou pôr aqui na tela. Mas vocês têm lá também. Tá bom? Um abraço.